Vamos para as formas de apresentação de dados. Como é que nós apresentamos os dados na chamada estatística descritiva? Então, primeira forma muito usada é gráfico, né? A forma gráfica. Você pode ter vários tipos de gráfico. Então, na estatística nós separamos em gráficos de colunas, que podem ser simples ou múltiplas. Barras também podem ser simples e múltiplas. Polígono de frequência, simples ou múltipla. Setorial, né? Esses 4 gráficos iniciais são os mais comuns, o mais apresentado no dia a dia, né? Então vamos lá. Um exemplo de gráfico, continuando os tipos de gráfico, nós temos o polar, o pictograma e o cartograma. Esses são menos utilizados. Gráfico, esse é o gráfico de colunas. Observem o título, origem do turista, Brasil 1995. Todo gráfico tem que ter título e tem que ter uma apresentação. Observe, uma coisa importantíssima, a fonte. Claro que ali eu coloquei fonte fictícia, porque, óbvio, esses dados não têm comprovação, foi apenas um gráfico. Observem colher de colunas, então, são colunas separadas, apresentando cada um dos países, e a leitura é muito simples, né? Hoje, com o uso de computador, ficou muito fácil fazer esse tipo de gráfico, né? Esse é o gráfico de barra. Observe que o gráfico de barra é o de coluna na horizontal. Óbvio que é. Mas qual que é a diferença? Por que nós temos essa diferença? A diferença está no destaque. Observe que nesse gráfico eu quero destacar o que? As fontes, a origem. Inglaterra, França, Chile, Alemanha, outros. A ideia é a mesma, mas repara que eu estou querendo dar destaque para a origem do turista no Brasil em 1980, né? O gráfico de linha, esse é o gráfico clássico que nós aprendemos lá no colégio, né? O gráfico que você, lá na matemática, você vai unindo os pontos através de uma linha. Então é chamado poligonal, uma poligonal. Observe que esse gráfico, qual que é a diferença entre os anteriores, barra e coluna, para esse gráfico de linha? Aí o gráfico de linha tem que dar noção de continuidade. Então observe, números de matrícula na Universidade X. Então em 2001 era em torno de 15 mil, não, 15, aí unidades, né? 15 unidades. 2002, 15 manteve a mesma quantidade. Em 2003 pulou para 30, em 2004 para 50, em 2005 caiu para 40. Observe que a continuidade do gráfico, né? O aluno continua matriculado durante vários anos, então há uma noção de continuidade. Não há noção de separação como o gráfico de coluna ou gráfico de barra, que são características do próprio gráfico, né? Outro gráfico muito usado, cai muito em concurso público, é o meio de transporte para viagens, né? É o gráfico setorial. Observe o famoso diagrama de pizza, né? Observem o diagrama setorial. Ele é o diagrama de física, feito uma regrinha de 3 muito simples. Você constrói, hoje com computador se faz isso com uma facilidade brutal. E observe que esse diagrama é muito claro. Mas quando é que eu devo usar o diagrama? Esse diagrama de setorial, o gráfico setorial, o diagrama de pizza, você deve saber aplicar quando você conhece o todo e quer dividir em partes. Repara, você conhece o todo. Então você sabe que vai nesse gráfico aí, você vai viajar, usa um meio de transporte. Observe que você conhece o todo. Então 43% usa automóvel. Observe a legenda. 25% usa ônibus,
14% trens e 18% aviões. Ficticiamente, porque esses dados não são verdadeiros, né? Mas repare que você tem que saber o todo para mostrar as partes. O outro gráfico muito usado, mas aí já na área de pesquisa, é o diagrama polar. Esse é o diagrama polar que você está vendo aí. Observe que ele é um diagrama, é um gráfico de linha, mas ao invés de ser uma linha horizontal num eixo horizontal, ele vai fazendo o quê? Um círculo. Observe então, turista de negócios, Belo Horizonte, 2001. Em janeiro, olha lá no eixo, janeiro tinham 4.000, 2001, não é isso? Em fevereiro caiu um pouquinho, em março subiu um pouco, chegando quase a 6.000, em abril caiu, chegando a quanto? Chegando a 4.000. Cada linha dessa aí, desses aproximadamente círculo, é a escala que você vai usando. Olha lá, observe, 1.000, 2.000, igual o eixo que você está acostumado no gráfico normal. Esse gráfico aí é muito usado também e dá noção de continuidade. Repara, a mesma coisa do gráfico de linha, muito usado para medidas de temperatura num certo ambiente ou de nível de precipitação pluviométrica, né? Chuvas, muito usado para controle. Um outro gráfico muito usado na geografia e também na estatística é o pictograma. O que é pictograma? Pictograma é o gráfico que usa desenho para representar. Observe que aí cada desenho desse, cada homenzinho desse, representa 10.000 pessoas. Então você tem 1960, 70. Observe que é um diagrama de quê? De barras. São barras, 1960, 70, 80, e cada uma das figurinhas representam 10.000. Quando não chega a 10.000, então você desenha meio homem. Observem no ano de 1970, você tem quantos? Contem comigo, olha lá, 2, 4, 6, 8,5 homens. Então seria aproximadamente o quê? 85.000 pessoas, né? Participando de seminários, claro, da fonte fictícia. Na outra forma de apresentação de dados, nós temos as famosas tabelas. Isso também é uma maneira muito importante para nós apresentarmos. Para nós fazermos as tabelas, apesar do uso de muito software que faz tabela para a gente, o IBGE, né, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem umas normas de apresentação tabular. É uma normazinha muito usada para quando você está fazendo uma dissertação de mestrado, um doutorado, que o pessoal é mais exigente nessa área. Para outros trabalhos não é seguida muito essa norma, mas todos os trabalhos do IBGE apresentam essa norma. Seguem essa norma, né? Observem só, a tabela é dividida em 3 partes: topo, centro e rodapé. Então imagina uma tabela, topo, centro e rodapé. O que tem em cada um? Olha lá. No topo, essa faixa azul mais escura, você vai colocar o número da tabela, o título e a data, o período que ela se refere. Então, no topo, você tem que colocar essas informações. Agora, vamos lá, no corpo, nós podemos dividir o corpo em 2 partes. Cabeçalho, espaço do cabeçalho, e a tabela propriamente dita. No cabeçalho, você vai colocar o nome das colunas. O que cada coluna contém. O topo, né? No topo tem o número e o título. Agora aqui é só o conteúdo da coluna. Dividindo o topo do corpo e dividindo o conteúdo, o cabeçalho, nós temos a moldura. Observe, é uma linha contínua, moldura. E embaixo, quando termina
O corpo tem outra moldura. No corpo eu vou ter as linhas e as colunas, né, que estão mostrando o que eu quero. Observe esse quadrinho que você tem aí, chamado célula. Célula é o encontro de uma coluna com uma linha. Essa célula é onde você vai botar o número. Aí a norma é muito rigorosa nessa hora. Célula só se coloca número. Não se escreve nada, não tem nada escrito, a não ser números. E qualquer coisa que você quiser fazer referência, você vai fazer uma chamada para o rodapé, onde você vai colocar fonte ou uma nota geral ou específica, né? Tá claro? Então observem, topo está no escuro, azul escuro, o azul mais claro é o corpo e aquele azul mais clarinho ainda tá onde vai dar a fonte. Vamos ver um exemplo de uma tabela. Observe uma tabela apresentada do IBGE. Observem só. O topo está escrito lá, tabela 1, pessoas com domicílios particulares por sexo e situação domicílio Brasil 1980. Observem que no título, né, você tem a responder no que, o quando e o onde. Precisa, para todo mundo entender a tabela. Observe o traço contínuo, que é a moldura, separando o que? Aí já entra o corpo. Primeiro eu tenho o cabeçalho, situação do domicílio, total, mulheres e homens. E aí eu venho a parte de baixo, né? Total, urbana e rural. Então esses números aí estão sendo caracterizados. Total, mulheres, homens, né? Você pode fazer uma leitura tranquila. Observem a fonte, aí depois desse traço escuro aí, o terceiro, contando de cima para baixo, observe fonte, Fundação IBGE. Aí, repara, quando você lê essa fonte aí, você sabe que esse dado é o quê? Verdadeiro. A fonte valida a minha tabela. Isso é importante em toda a tabela, né? Ou em todo o gráfico que você apresentar.